Diz assim a palavra do Senhor: o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto a tarefa difícil que Deus deu aos homens para que nela se ocuparem. Tudo o que ele fez é apropriado ao seu tempo. Também colocou a eternidade no coração do homem. Mesmo assim, ele jamais chega a compreender inteiramente o que Deus fez. Compreendi que não há felicidade para o homem, a não ser alegrar-se e fazer o bem enquanto vive. Compreendi também que poder comer, beber e desfrutar do seu trabalho é um presente de Deus. Eu sei que tudo que Deus fez durará eternamente. Nada se pode acrescentar a isso e nada pode se tirar disso. Deus faz isso para que os homens o temam. O que é, já existiu. E o que há de ser, também já existiu. Deus trará de novo o que já passou. Até aí. Espero que você tenha entendido alguma coisa a respeito desses versos. Nós vamos falar hoje sobre o mapa para a travessia. O mapa para a travessia. Esse é o título da mensagem essa manhã. Hoje eu quero pontuar aqui algumas verdades sobre a vida. É esse o tema dessa mensagem, esse o intuito dessa mensagem. Porque eu entendo que a vida ela é uma grande jornada, uma densa travessia. E com isso eu não quero romantizar a vida e eu não quero romantizar a morte. A vida é difícil, a morte também. E se eu não disse antes, eu quero dizer agora. Corrigir esse erro imediatamente. A morte não é algo bonitinho. A morte não é algo filosoficamente lindo. Não. Por quê? Porque Deus não programou a vida para que a morte atingisse o homem no final. A árvore da vida, no jardim do Éden, mostra que Deus projetou o homem para que desfrutasse toda a eternidade com Ele. Mas por conta da queda, a vida se tornou difícil, com problemas gigantes, e a morte como brinde no final. Salomão aqui está fazendo os primeiros ensaios sobre esse tema tão difícil. Tema esse que nós veremos com mais profundidade no domingo que vem. Mas nós vamos abordar o início. Nós vamos na introdução sobre a morte e o que ela significa. Olharemos para o mapa que ele deixou aqui nesses versos. Um mapa que ele esboçou para definir, decifrar o sentido da vida, o significado da vida. Qual é o ponto de partida? O ponto de partida é o verso de número 9. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Esse é o nosso ponto de partida. Devemos entender que não se desfruta a vida. Não se desfruta a vida. A vida é um elemento que não se desfruta. Afinal de contas, de maneira geral, todo aquele que trabalha, trabalha para ter o salário no final. Todos nós trabalhamos para que com o resultado do nosso esforço, a gente possa viver, a gente possa se divertir, ter uma vida boa no final das contas. Alcançar objetivos. Talvez você esteja trabalhando para comprar uma casa, ou um carro, ou consumir viagens, bem-estar. Não importa. Todos nós trabalhamos para construir um mundo particular. Todos nós trabalhamos para construir o nosso paraíso pessoal. Aquilo que nós chamamos de vida. É para isso que nós trabalhamos. Isso faz com que Salomão se questione no ponto de partida. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? No entanto, o trabalho é extremamente difícil. Na luta pelo pão, na luta pelo sustento diário, quase não sobra o bastante para se gastar com aquilo que se tem prazer.
Na luta pelo sustento, a gente quase não consegue consumir viagens. Na luta pelo sustento, quase não conseguimos nos divertir em família. Na luta para conquistar o nosso pão, o nosso sustento, nós quase não conseguimos comprar uma casa própria ou um carro do ano. É isso que acontece com todos os brasileiros. Todos querem trabalhar para ganhar bem e quase ninguém consegue. Eu quero te dizer que mesmo os empresários, os maiores empresários, pouco desfrutam a vida. Empresário, pastor, milionário? Sim. Os milionários e os empresários pouco desfrutam a vida perto daquilo que eles produzem. Em termos daquilo que eles produzem em dinheiro, eles pouco recebem de volta. Eles pouco desfrutam a vida. Na vida quase não a desfrutamos, quase não desfrutamos a vida, porque o trabalho é difícil. Mas ainda assim, apesar de você saber disso, das dificuldades que você enfrenta e o quanto o trabalho é pesado, você ainda luta para conquistar o seu paraíso pessoal. Você ainda luta para adquirir aquilo que você chama de vida. O verso de número 10 mostra isso. Eu tenho visto a tarefa difícil que Deus deu aos homens para nela se ocuparem. Em uma sociedade movida pela agricultura e pelo comércio, onde o trabalho braçal era a tônica, Salomão olha e percebe que o trabalho é algo difícil, que o trabalho não é prazeroso, que o trabalho é árduo, uma tarefa difícil. Mas o que muitos custam a entender é que essa tarefa nem sempre foi difícil. No jardim do Éden, no paraíso, Deus deu o trabalho para o homem, mas era um trabalho mais fácil. Era um trabalho saboroso. Era um trabalho onde nós só deveríamos administrar e desenvolver a criação. Se plantava e facilmente o solo dava de volta aquilo que se plantou. Se trabalhava e logo estávamos contemplando os resultados das nossas mãos. Havia descanso, havia tempo de refrigério, imenso prazer. Trabalho e paraíso se misturavam naquilo que Deus criou como sendo o seu ideal, como o seu projeto principal para a vida do homem. Porém, o mundo começou em um jardim, mas o paraíso, por conta da queda, se transformou em uma cidade cinza. E o cinza foi contaminando cada vez mais a mente dos homens, a tal ponto que tirou a beleza das flores, que tirou a beleza daquilo que se existia, e o mal tomou conta da consciência dos cidadãos. Nós percebemos a nossa cidade indo de mal a pior, de cinza a cinza, do belo ao feio, da tradição e dos bons valores para a devassidão e a depravação. Hoje nós estamos em um feriado de carnaval e ele não nos deixa enganar e nem mentir. Se formos às ruas, veremos com os nossos próprios olhos gente pelada, nua, sem vergonha alguma, rapazes se entregando para as moças e as moças se entregando para os rapazes. A festa da carne, se alegrando e se banqueteando no pecado, aquilo que Deus não tem o seu prazer, aquilo que Deus não preparou para que o mundo fosse. Do jardim viemos parar na cidade. Como pudemos cair tanto? Esse foi o preço de ter trocado a árvore da vida pela árvore do conhecimento do bem e do mal. O solo fez nascer espinhos e abrolhos, o símbolo da dificuldade que é o trabalho. E ainda assim, apesar de todas essas dificuldades, apesar do mundo estar como está, adivinha só, você continua correndo atrás do seu paraíso particular. Você continua correndo atrás do seu ideal de vida, querendo ter prazer sem Deus, querendo ter um prazer e uma felicidade a partir de você mesmo.
Um ateísmo não professado, um ateísmo não assumido. Você coloca todas as suas expectativas no mundo e aí está o seu erro. A música Paradise, da banda Coldplay, chama-se Paraíso. E ela tem muito que ver com a nossa mensagem essa manhã. Vou traduzir para vocês um trecho. Quando ela era uma menininha, ela esperava ganhar o mundo, mas o mundo correu dela. Então ela se refugiou em seu sonho e sonhava com o mundo. Toda vez que ela fechava os olhos, ela via o paraíso. Todas as vezes que ela fechava os olhos, ela via suas expectativas supridas. É a música Paradise da banda Coldplay. Essa menininha que ele narra, eu acredito que é a moça mais triste que eu já conheci, cujo paraíso está apenas em sua imaginação, cujo mundo que ela formou para si, a satisfação e a alegria, está dentro dela mesma. É a menina mais triste que eu já conheci. E você, é como ela? Está em busca do seu paraíso particular? Qual é o seu paraíso? O que é que te dá prazer? O que você almeja tanto conquistar, que você diga, é meu e eu desfrutarei para sempre. O que é isso? É o trabalho? É o emprego dos sonhos? É a promoção? É o casamento? É o namorado? É a namorada? E eu podia citar e citar aqui. Formamos os nossos paraísos particulares, a parte de Deus, e mal percebemos o tamanho da bobagem que estamos fazendo. A gente percorre uma jornada inteira ficando perdido no mapa. E no mapa da vida é necessário seguir em frente, não ficar no ponto de partida. Observe o verso de número 11. Tudo que ele fez, tudo aquilo que Deus fez, é apropriado a seu próprio tempo. Também colocou a eternidade no coração dos homens. E mesmo assim, ele, os homens, jamais chega a compreender inteiramente o que Deus fez. O segundo ponto dessa manhã. Se na vida nada se desfruta, e apesar disso você busca construir o seu paraíso particular, eu quero que você entenda que seguir em frente é entender que Deus é o seu paraíso. Deus é o seu paraíso. Deus projetou todas as coisas para acontecer no momento certo. Observe. O verso de número 11, a parte A. Tudo o que ele fez é apropriado ao seu tempo. Eu sei que você pode se perguntar essa manhã, por que eu ainda estou desempregado? Por que é que o meu filho nasceu prematuro? Ou por que ainda eu não consegui ter filhos? Por que é que Jesus Cristo ainda não voltou? Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. Ainda que você não consiga entender com a sua mente humana e limitada. Não nos cabe entender as épocas e as estações de Deus, mas aceitar e perceber que tudo aquilo que Ele fez apropriado ao seu próprio tempo. Ainda que você não entenda, saiba que Deus preparou para que tudo ocorra no seu devido tempo. O tempo não se atrasa nem está adiantado. O tempo acontece no tempo exato. Apenas confie em Deus. Ele é soberano. Se as suas vitórias ou alívios particulares ainda não chegaram, é porque ainda o tempo de Deus não chegou na sua vida. Confie que Ele é suficiente. Confie que Ele prepara tudo no tempo certo, para que você dê valor, para que você saiba quem te deu o presente e o dom da vida. Verso de número 11b, diz que Deus colocou Haolam, a transcendência, no coração do homem.
Eu li a palavra Olam, que quer dizer eterno no original, eternidade. E parece que tem uma conotação diferente daquela que nós estamos acostumados. Parece que eternidade não é aquela eternidade de para sempre. A pessoa morre, vai viver a eternidade da eternidade nos céus. Não parece que é esse sentido que Salomão está resgatando aqui nessa palavra eternidade. Sim, ele podia olhar para trás no jardim do Éden e ver a árvore da vida ali e perceber na árvore da vida uma espécie de para sempre. Viver para sempre com Deus. Mas o contexto anterior e o contexto posterior parece apontar para uma outra coisa. Parece que quando ele fala de eternidade ou eterno, ele está se referindo à conquista. Ele está se referindo a um desejo desenfreado pelo mundo inteiro. Ou seja, no coração do homem cabe o mundo todo. O homem no seu desejo, o homem na sua ânsia, deseja conquistar o mundo inteiro. Deus colocou o mundo inteiro no coração do homem. Deus colocou o desejo de conquistar tudo que há no coração do homem. E ainda assim, o homem não consegue entender bem aquilo que Deus fez. Por quê? Porque a parte de Deus, ou seja, longe de Deus, o mundo inteiro não tem valor algum. Porque pode ser que alguém consiga conquistar o mundo inteiro, ele ainda vai ter um vazio gigante. Um vazio que só cabe o infinito Deus. Um vazio que só cabe o eterno Deus. C.S. Lewis entendeu muito bem isso. Porque ele afirmou o seguinte: se nada nesse mundo pode me satisfazer, eu concluo que fui feito para algo além daqui. C.S. Lewis deixou o seu ateísmo quando passou a contemplar a eternidade, quando conseguiu perceber que nada no mundo lhe traria satisfação. Ele concluiu: eu fui feito para algo que está além daqui, além do que os olhos podem enxergar, além daquilo que as minhas mãos podem segurar, além daquilo que o meu coração pode conquistar. Isso arde na minha alma, porque foi o mesmo argumento que Deus usou para me atrair para Ele. E é assim que Deus elege ou desperta a nossa eleição. É assim que Deus nos atrai. Tirando todos os sofismas ou mentiras que nós construímos na nossa mente e nos abençoando com as suas verdades. E se C.S. Lewis entendeu bem esse verso, Agostinho entendeu melhor ainda. Porque ele diz o seguinte: fizeste-nos para ti mesmo, e o nosso coração não achará descanso, enquanto não descansar em ti. O coração do homem não foi feito para se satisfazer com coisas banais, ainda que momentaneamente, ainda que de maneira passageira, ele possa sim encontrar certa satisfação no mundo, nas coisas e até no pecado. Mas a satisfação verdadeira, o perfeito preenchimento, ele só pode vir do Senhor que criou os céus e a terra. Portanto, entenda o seguinte, que a menina da música que o Coldplay fez, ela conseguiria construir um paraíso. Sim, você entendeu bem o que eu disse. A menina que eu citei na música, ao fechar os olhos, ela conseguiria construir o seu paraíso. Mas não se ela fechasse os olhos e se trancasse em si mesma. Não desse jeito. Mas se ela fechasse os olhos e fizesse uma oração. Se aquela menina fechasse os olhos para fazer uma oração, ela encontraria Deus.
porque ao orar, Deus se torna o nosso paraíso e a nossa perfeita satisfação. Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Ele é eterno, sempre existiu e comunicou o entendimento desse seu atributo, eternidade, com os homens. Ou seja, os homens sentem a transcendência e sentem a eternidade e deverão ser atraídos por aquilo que é eterno. Deus é eterno. Deus é o seu paraíso. E não isso que você acha que é a tua felicidade. E não isso que você pensa que faz viver. E não fechar os olhos para se imaginar em uma posição, ou em um lugar, ou com uma pessoa que te trará satisfação. Não! Coldplay está errado. Se queremos encontrar paraíso, devemos fechar os olhos para encontrar Deus, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso e eterno Deus. Há quanto tempo você não vai para o quarto de oração? Não seja tolo. Não seja tola. Eu sei que nós devemos orar em todo o tempo. E eu sei que você deve orar enquanto trabalha, pelo menos deveria. Que você ore enquanto estuda, pelo menos deveria. Que você ore enquanto caminha. Pelo menos é a atitude esperada de um cristão. Mas a Bíblia também manda fechar a porta do nosso quarto para falar com Deus. Eu não estou falando aqui de quantidade. Se você vai para o seu quarto e ora 3 horas, que bom, aproveite bem, que maravilha, que momento você deve estar vivendo. Mas se você for para o seu quarto e naqueles 20 minutos você fechar os seus olhos e se concentrar em Deus e orar a Deus e falar com Deus, pode ter certeza que Ele te visitará e você o contemplará na beleza da sua santidade, dos seus santos atributos. E aquele momento te será suficiente. Te apagará a memória de todo o sabor do pecado, de todas as delícias que esse mundo pode proporcionar. O quarto de oração nos lembra para quem fomos chamados. Fomos chamados para Deus e fora dele não há alegria e não há felicidade. Somente ilusão, vaidade por vaidade. Não deixe que a sua vaidade testemunhe contra você no dia do juízo. Senhor, ele perdeu tempo. Senhor, ela se perdeu em si mesma. Senhor, ela correu atrás de tudo menos de ti. Senhor, ela não aproveitou a vida de santificação. Ele não aproveitou uma vida de pureza. Não permita que a sua vaidade esteja lá para testemunhar contra você no dia do juízo. Deus permite com que os seus filhos vaguem vazios, procurem aquilo que não faz viver e andem por grandes períodos de questões e que se perguntem bastante, parecem até sem direção. Deus permite com que os seus filhos caiam nesse redemoinho. E permite para que você se lembre que pertence totalmente a Deus. Que nada nesse mundo tem poder para te dar satisfação a não ser o Senhor. O ponto de partida é entender que na vida pouco se aproveita, apesar de buscarmos os nossos paraísos particulares. Seguimos em frente quando percebemos que Deus é o nosso paraíso. Mas na jornada da vida, o mapa também nos leva a 2 paradas obrigatórias. Há 2 paradas obrigatórias, é a elas que eu quero me adentrar agora.
O verso de número 12. Compreendi que não há felicidade para o homem, a não ser se alegrar e fazer o bem enquanto vive. A primeira parada obrigatória está aqui no verso de número 12. Parte B. Fazer o bem enquanto vive. Qual é o nome dessa parada, pastor? Siga bem? Não. É faça o bem. É o nome dessa parada. Faça o bem. Por mais que você se esforce, jamais vai conseguir entender os tempos de Deus. Como o sábio Salomão mesmo não entendia. Você não vai conseguir entender como Deus fez tudo apropriado em seu tempo. Por mais que você pense e reflita, você não vai chegar aos pés desse pensamento. Portanto, faça o bem enquanto viver. Faça o bem no tempo que vive. Fazer o bem não é patrimônio dos espíritas, irmãos. Fazer o bem não é coisa de espírita. Inclusive, o cristão é aquele que verdadeiramente tem legitimidade para fazer o bem. Porque faz o bem com a intenção certa. Não faz o bem para melhorar. Não faz o bem para receber algo em troca como uma espécie de karma. Não. O cristão faz o bem porque o bem que ele faz é uma resposta ao amor de Deus na cruz. É uma resposta daquilo que ele já fez em nós. Nós não fazemos o bem para melhorar, porque não dá para melhorar mais do que a gente já melhorou. Afinal de contas, Deus, na cruz do Calvário, no nome de Jesus, de inimigos, Ele nos fez filhos. Não dá para melhorar mais do que isso. Então, o bem que você faz é porque você é filho. É porque você é filha. E não para se tornar filho ou filha. As boas obras, ou o bem para o próximo, mostra a nossa identidade. É o RG do cristão. O amor é o cartão de visita que mostra para o que a gente veio nesse mundo. É uma resposta do amor de Deus. Cada vez que você dá de comer a alguém necessitado, cada vez que você tira o sorriso de um órfão, quando você adota, quando você trata bem o teu esposo, a tua esposa, quando você faz mais do que a sua obrigação para ajudar alguém no seu trabalho, esse é o bem que Deus projetou para que você fizesse. A Bíblia diz em Efésios 2:8, 9 e 10: pela graça vocês são salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é presente de Deus. Não das obras para que ninguém se orgulhe, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, das quais Ele preparou antes para que andássemos nela. Obras na Bíblia não é meio de salvação, é direção de salvação. Você não foi salvo pelas obras, você foi salvo para as obras. Então faça o bem, porque quando você faz, você mostra a sua identidade, você mostra quem você é. Todos podem olhar que chegou um cristão no recinto, que chegou uma cristã no pedaço, que está disposta a fazer o bem, mesmo que isso lhe custe alguma coisa. Essa é a primeira parada obrigatória. E a segunda está no verso de número 13. Compreendi também que poder comer, poder beber e desfrutar do seu trabalho é um presente de Deus. Interessante que a vida, eu disse que pouco se aproveita, mas ainda é possível aproveitá-la. Ainda podemos aproveitar ela de alguma forma. A Bíblia diz aqui no verso de número 13, que nós podemos comer do restaurante de Deus,
uma comida feita pela mão do próprio Deus. Desfrutar do trabalho é um presente de Deus. No Jardim do Éden, a cobra persuadiu Eva para que comesse do fruto proibido. E como resultado daquele tempero, todo o pecado, todo o mal da árvore do conhecimento do bem e do mal passou para Adão, Eva e toda a sua descendência. Os resultados, o pecado, você conhece muito bem. Portanto, eu posso afirmar que Adão e Eva foram os primeiros homens do mundo a sofrer com a intoxicação alimentar. E a pior delas, o fruto do pecado, que não mata só o corpo, mas a alma também. Por isso que quando fomos chamados para pertencer a Deus, quando fomos chamados para ser cristãos e cristãs, precisamos comer da mão do próprio Deus. Deus também tem o seu restaurante. E coma da mão dele. Ainda é possível comer no restaurante de Deus, cujo cozinheiro é o próprio Deus. Eu vou explicar. Se come da mão de Deus quando se reúne em família. Se come da mão de Deus quando se está com amigos. Se come da mão de Deus quando cantamos em roda. Com Deus se adora em todo lugar. Mesmo quando tomamos água. Mesmo em um copo d'água que tomamos, podemos adorar a Deus e beber e comer da sua própria mão. Está aí a mulher do poço, que não me deixa mentir. Porque ela vai tirar água, ela vai beber água, e Cristo diz para ela, olha, eu tenho a água da vida, uma água muito melhor do que essa. E aquela mulher, então me dê dessa água da vida para que eu nunca mais tenha sede. Ao que Cristo responde, aquele que eu der de beber a água da vida, nunca mais terá sede, porque dela brotará uma nascente que jorra água para a vida eterna. Aquela mulher bebeu da mão do próprio Deus, apesar de envenenada pela intoxicação do pecado original. E aquilo foi tão bom para ela, saciou tanto o seu coração, que aquela mulher marginalizada e tida pelas outras como uma mulher prostituta, ou seja, da vida, voltou para o seu vilarejo e falou com toda a coragem: venham conversar com esse homem, porque ele falou tudo aquilo que eu tenho feito. E ela podia continuar. E eu fui perdoada. E eu fui saciada. E eu bebi da sua mão. E eu nunca mais voltarei a ter sede. Desfrute do teu trabalho. Adore a Deus enquanto está reunido com a sua família, com os seus amigos. Porque quando você faz isso, quando você aproveita a vida dessa forma, você também está adorando a Deus. Foi essa a conclusão da mulher que bebeu da mão do próprio Jesus? Porque ele mesmo chega para ela e diz, olha, vai chegar o tempo, e já é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Não existem montes santos, lugares santos e nem mais terra santa. Porque aonde você estiver, o que quer que você esteja fazendo, já é o suficiente para me adorar. Porque eu olho o interior, eu não olho o exterior. É o que Jesus falou para ela. Versos de número 14 e 15. Depois das duas paradas obrigatórias, nós estamos indo para o nosso destino final. Quero agradecer você pela paciência. Eu estou terminando, mas eu preciso desenvolver bem esses pontos e eu peço que redobre a sua atenção. 14 e 15.
Eu sei que tudo aquilo que Deus fez durará eternamente. Nada se pode acrescentar a isso e nada se pode tirar disso. Deus faz isso para que os homens o temam. O verso de número 15 explica melhor o verso de número 14. Porque eu sei que lendo é um pouco difícil de compreender. O que já existiu, o que há de ser, também já existiu. Deus trará de novo o que já passou. O que ele está revelando nos versos 14 e 15? Que nações se levantam e caem. Que seres humanos nascem e morrem. Que animais surgem na terra e vão embora da terra. Cidades vêm e vão. Que a natureza tem os seus fenômenos. E eles vêm e voltam. É isso que Salomão está dizendo aqui. A mesma coisa que ele disse no capítulo 1, no meio do capítulo de número 2, e agora nós estamos vendo aqui de novo, no meio do capítulo de número 3. Perceba que o tempo passa para tudo e para todos, mas não passa para Deus. Tudo aquilo que ele determinou que fosse criado, quando ele disse haja, continua a acontecer. Novas nações são criadas, novos animais surgem, novas pessoas vêm, novos fenômenos acontecem, sem que Deus seja atingido por nenhum deles. Vocês se lembram do poema Charada, que eu contei no domingo passado? Basicamente dizia que o tempo derrota tudo e a todos, consome o aço, o ferro, derruba montes, reis o temem. A charada diz isso. Mas se nós fôssemos colocar um ponto final naquela charada, seria o seguinte: o tempo derrota tudo, menos Deus. Deus é implacável contra o tempo. Nações vêm e vão, fenômenos acontecem todos os dias, mas Deus continua o mesmo. É por isso que o verso diz aqui: Deus faz isso para que os homens o temam. Isso não enche o teu coração de temor? Quando você percebe que todos nós estamos reféns do espaço-tempo, a nossa cidade, o nosso país, o mundo inteiro está refém do tempo. Ele derrota todos, mas não pode subjugar Deus, mas não pode derrotar Deus, porque Ele é eterno, Ele é maior do que o tempo. Isso enche o meu coração de temor, isso é prático, porque quando eu saio por essa porta eu já não sou mais o mesmo, eu entendo a quem eu estou adorando. E eu paro de procurar paraísos pessoais. Eu me dobro e me prostro diante daquele que criou todas as coisas, inclusive o tempo. Inclusive o tempo. Deus é maior do que tudo isso. E está além do espaço-tempo. Está além daquilo que os olhos podem enxergar. Vamos para o final da mensagem. O eterno é o seu destino. A sua direção de vida é também o seu destino. Deus é o seu destino, o eterno é o seu destino. Deus fez isso para que os homens o temam. O tempo mostra que Deus é poderoso e soberano. Agora eu vou levar você, como a nossa visão de Eclesiastes não é uma visão judaica, é uma visão neotestamentária. Eu quero levar você para João capítulo 14, verso de número 13. João 14, 13. Desculpa, João 14, 3. Um verso apenas. E eu quero revelar para você o final dessa mensagem. Mateus, Marcos, Lucas, João, quarto evangelho, 14:3, diz assim: E se eu for e vos preparar lugar,
eu virei outra vez e vos levarei para mim, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Nosso Deus é eterno, mas Ele se fez homem e habitou no nosso espaço-tempo. Se existe alguém que não pode negar a história, é o cristão. Porque o cristão serve um Deus que nasceu no tempo, que cresceu no tempo, que morreu no tempo e que ressuscitou no tempo. Ou seja, na história humana. Deus se fez como um de nós. Portanto, irmãos, Cristo também voltará na história, como diz o verso de número 3, para buscar você. Para buscar você, igreja. Não busque se assemelhar com o que está ao seu redor. Esse foi o grande erro das igrejas de Apocalipse. Pode perceber que a maior parte delas se assemelhava com aquilo que estava à sua volta. Buscava o seu paraíso particular. Mas nós que não ignoramos o Deus que foi pontuado na história, nós devemos tê-lo como destino. Nos assemelhar dia após dia com Ele e não com a nossa cidade. Com Ele e não com a nossa cultura. Aquele que diz que devemos amar a nossa cultura é um mentiroso. Eu não me importo se eu estou falando do Tim Keller aqui essa manhã. Deixem com que eles provem a festa da carne. Com a eternidade no coração deles, eles provarão de tudo isso e não ficarão saciados. Nada vai preencher esse vazio que tem no coração deles. A vaidade os condenará se eles não se arrependerem. E eu espero de coração que eles se arrependam. Nós temos o Deus que nasceu na história, cresceu na história, morreu na história e virá outra vez na história para levar a sua igreja. O Eterno te resgatará. Quem prova dele agora, viverá para sempre com ele. Aqueles que nasceram da carne e do Espírito não precisam celebrar a carne. Não precisam celebrar a carne. Entenda o seguinte, que o ponto de partida é entender que na vida pouco se desfruta, apesar da nossa tentativa falha de construir paraísos pessoais. Mas se quisermos seguir em frente, devemos encarar o fato de que Deus é o nosso paraíso e que em oração nós podemos buscá-lo para lutar contra tudo aquilo que nos aflige nesse mundo. As duas paradas obrigatórias é fazer o bem para o próximo e poder desfrutar da nossa vida onde quer que a gente esteja. Porque os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Rumando sempre para o nosso destino final. O Deus que conduz a história, mas nasceu na história, se revelou em nosso espaço-tempo, para mostrar que você não está órfão e que Ele voltará para te buscar. Não perca o seu destino de vista. Você tem um mapa. Fique de pé, vamos orar.